Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim, sobretudo você, torcedor e torcedora do Flamengo. Comentar com você neste vídeo sobre essa polêmica envolvendo o Tite, né? Porque o Tite, de uma hora para outra, passou a ser o grande demônio do Flamengo, né? O responsável por tudo que há de mais maligno na face da terra, né? E em virtude disso, é alguém pouco recomendável para o Flamengo, né? Quando o Tite chegou ao Flamengo, eu não fazia parte daqueles que estavam na arquibancada batendo palma, né? Achando que tudo seria as mil maravilhas, né? E hoje a gente percebe que tem ali uma torcida que está protestando o tempo inteiro, que não suporta o Tite, não aguentam a presença do Tite como comandante do banco de reservas do rubro-negro, né? Mas a gente percebe também uma pressão que vem da mídia. O Rodrigo Bueno tem sido um dos que mais tem falado sobre a questão de que o academicismo do Tite não combina com o Flamengo, né? De que pouca gente entende o que o Tite fala, tá realmente bastante, né? E falando também aí um monte de coisa. E recentemente ele fez uma brincadeira, né? Uma brincadeira que é o bingo. O Rodrigo Bueno apresenta o bingo de desculpas no Fla, né? Aí, olha lá, Bolívia é muito alto, Rio de Janeiro é muito quente, o Sul é muito frio, Amazonas é muito úmido, Nordeste é muito longe. Jogo muito cedo, jogo muito tarde, foco no brasileiro, foco na Libertadores, foco na Copa do Brasil, Copa América em julho. Isso é o bingo das desculpas do Flamengo, né? Segundo Rodrigo Bueno, né? Copa América em julho 2024, campeão carioca invicto, 900%, 900 minutos sem levar gols no Campeonato Carioca. Grama muito ruim, grama sintética. Grama muito molhada, grama muito seca. Grama muito verde, né? Respaldo na... Respaldo, que eu não tô conseguindo entender qual é o respaldo que ele falou aqui. Respaldo, enfim, geral. Torcida reclama muito. Jogador, né? Jogador não é máquina. O jogador não é máquina, né? A torcida reclama muito, é o mesmo que a torcida reclama demais. O trabalho precisa de tempo. Gelo no sangue. Enfim, este é o bingo das desculpas do Flamengo, segundo o Rodrigo Bueno. Se me permite, o jornalista, eu acho que não é papel do jornalista este tipo de brincadeira. Não é. Eu acho que é um desserviço. E a pergunta que eu faço é sobre o questionamento ao trabalho do Tite antes de ser apresentado ao Flamengo. Porque neste canal eu falei, eu acho que eu não falei diretamente em vídeo, mas eu devo ter falado sim, falei que seria uma aposta, sim, teve vídeo sobre isso. E falei também em lives em que eu estive presente, de que o Tite não era um técnico muito aconselhável, ele era uma aposta. E ele se configurava como aposta, principalmente em virtude de que ele tenha ficado muito tempo na seleção brasileira. Muito tempo. Muito longe de um clube de futebol. Ok? Eu falava tudo isso. Eu achava que era um grande risco do Flamengo. Mas não era somente por isso. Por várias questões também, que eu pontuava que o Tite, para mim, talvez não fosse o técnico ideal para o Flamengo. O Rodrigo Bueno fazia a mesma coisa naquela ocasião, né? O jornalista precisa, na verdade, questionar, precisa fazer análise, entregar os dados, né? Apresentar esses dados para a torcida, ser alguém muito crítico em relação ao trabalho dos treinadores. Essa prática da crítica, que é algo que está em crise no jornalismo no geral, neste caso, especialmente no esportivo aqui no Brasil, né? O que faz com que qualquer palhaço que queira aparecer, na verdade, arrume um palco. E, infelizmente, os grandes veículos de mídia entregam esses palcos para esses palhaços. Quando isso eu falo, não estou agora me referindo ao Rodrigo Bueno, tá? Não estou me referindo, porque tem situações aí terríveis na TV, no rádio, em todos os lugares, nas mídias no geral. Mas esse não é o papel de um jornalista, na minha opinião, tá? Com todo respeito, não é o papel. Acho que não é por aí fazer essas brincadeiras, sabe? Isso é coisa de torcedor, isso não é coisa de jornalista. Ok? Então lamento muito por isso. Lamento muito. Eu acho que o Flamengo deveria tomar uma atitude em relação a isso. Tá? Porque uma vez é criticar,
de forma séria. A outra coisa bem diversa, né? Uma coisa é criticar de forma séria, outra bem diversa é ficar criticando com esse tipo de brincadeira. Um profissional da imprensa jamais deveria ter esse comportamento. Eu acho que o Flamengo deveria tomar uma atitude severa em relação a esse tipo de situação. Tá? Você pode perfeitamente discordar, né, do Tite, odiar o Tite, mas esse tipo de postura jornalista não pode ser aplaudida. Você não pode começar a rir dessa brincadeira, que foi uma brincadeira para ganhar like, para gerar engajamento, né? Que na minha opinião só atrapalha o que está acontecendo hoje na Gávea. E claro, o Tite não se ajuda. O Tite não se ajuda. O Tite é o homem das declarações infelizes, né? É o homem, sim, desse academicismo linguístico, né? O jogador não entende muito isso. Mas não é por causa disso também que ele não tenha conseguido grandes resultados ao longo da sua carreira. O Tite tem uma carreira importante, o Tite foi importante como técnico do Corinthians, o Tite foi, sim, importante durante um bom tempo como técnico da seleção brasileira. Acho que no final ele deixa muito a desejar, nos grandes jogos ele deixa a desejar, mas quando o Tite chega na seleção brasileira, acho que muito se esquece de como estava aquela seleção brasileira. Então é um profissional que merece o nosso respeito e as nossas discordâncias têm que ser colocadas dentro de uma, tem que se inserir dentro de uma postura crítica séria e não através de chacota, ok? Dito isso, também acho que não deve fazer parte do jornalista. O jornalista não pode ir para a arquibancada para pedir cabeça de técnico. E de certa forma é o que muitos estão fazendo, na minha opinião, com essa brincadeira também é o que faz o Rodrigo Bueno. Ok? Acho que o jornalista tem que fazer uma análise crítica e aí gerar essa oportunidade para o dirigente, chamar a atenção do dirigente para uma reflexão sobre o trabalho, para o balanço sobre o trabalho, para uma avaliação sobre o trabalho, algo que não existe muito no futebol brasileiro. A avaliação sobre os processos. Então o Flamengo precisa fazer uma avaliação profunda sobre o trabalho do Tite. Para quê? Para ter um resultado dessa avaliação, a partir do resultado dessa avaliação, prestigiar de maneira pública, séria e consequente o trabalho e a continuidade do Tite, ou então demitir o Tite, mandar embora. Se os dirigentes concluírem, a partir dessa avaliação, que ele não é o técnico para o Flamengo, e aí tem que olhar para o jogo, para os números do jogo, para a maneira como está jogando, os dirigentes têm que tomar uma atitude. Então, o jornalista não pode, por exemplo, pegar e falar que tem que ser mandado embora. Mas eu acho que tem que ter a contribuição, gerar uma contribuição para a crítica sobre um balanço necessário, sobre uma avaliação necessária sobre o trabalho que o departamento de futebol do Flamengo não pode deixar de fazer. Não adianta não fazer nada, deixar o Tite lá e não fazer nada. Tá? Tem que ter, na verdade, os profissionais do departamento de futebol do Flamengo ganham muito bem e precisam trabalhar neste momento. E o trabalho consiste, na minha opinião, nessa avaliação necessária sobre o trabalho do Tite, ok? Bom, é frustrante demais ver o Flamengo jogar. É muito frustrante. E acho que, na verdade, a crise do Flamengo hoje é a crise do jogo, tá? A crise do Tite no Flamengo é a crise do jogo. Agora, a questão é, o Tite entrega esse tipo de futebol. Ele não entrega um futebol diferente. E acho que também é necessário que um balanço considere também aqueles que fizeram, né, que estiveram ali por trás, que colocaram ideias, que fortaleceram a ideia da contratação do Tite. Quem são os pais dessa criança? Eles também podem assumir e devem assumir a responsabilidade neste momento. Eu acho, inclusive, que a demissão do Tite também poderia passar pela demissão desses dirigentes. Por que não? Por que nunca nada acontece com eles? Né? Porque eles avaliaram o Tite antes de contratá-lo para o Flamengo, eles sabiam que o Tite é o treinador desse tipo de jogo, eles em algum momento, né, conseguiram pensar, considerar, né, que a maneira como o Tite faz suas equipes jogar não tem nada a ver com o Flamengo. A crise do Flamengo é uma crise de jogo porque tem ideias que sustentam um jogo que não tem nada a ver com a qualidade do time do Flamengo. Este é um problema. Este é um dos aspectos da crítica hoje sobre o que está acontecendo, da crise que está acontecendo hoje no Flamengo. A crise do jogo do Flamengo, tá? Este é um ponto. O outro ponto, né, da crise, que é muito grave, passa pela qualidade do elenco do Flamengo associado ao investimento do Clube de Regatas Flamengo, né? E o que o Flamengo está entregando. Não necessariamente entregando em termos de resultados. Claro, isso é parte vital dessa história, né? Mas o que o Flamengo está entregando para quem, gente? Para a sua gigantesca, a maior do mundo, a sua massa torcedora.
Por quê? Porque o Flamengo é um clube em que não basta ganhar. O Flamengo é um clube em que é necessário, pelo menos nos dias atuais, pelo menos esse Flamengo que se constrói a partir, sobretudo, da gestão, tá? E não a partir do Bandeira de Melo, mas da gestão Bandeira, tá? De lá para cá, esse Flamengo é uma equipe, né? Que também precisa jogar bem. O padrão de investimento sugere, né? E entrega a perspectiva de que o Flamengo vai jogar bem. Então, quando o Flamengo não joga bem, também tem ali, não é somente a crise do jogo propriamente, porque o jogo não entrega resultado, é também a crise da beleza do jogo do Flamengo. Porque o Flamengo precisa entregar os resultados, né? Para isso tem que jogar bem sim, mas tem que jogar bem também entregando beleza no jogo, porque o torcedor se acostumou com isso. E o torcedor do Flamengo tem motivos para esperar isso da equipe ou está exagerando neste momento o torcedor e a torcedora rubro-negros e rubro-negros e também as torcedoras rubro-negras estão com a razão, ok? Estão com a razão. O padrão de investimento sim entrega essa expectativa do torcedor de que o Flamengo também jogue um futebol bonito, que não tem esse sofrimento todo, né? E que jogue um torcedor bonito. O que o torcedor não espera desse Flamengo do Tite é que ele precise pegar uma calculadora e ficar torcendo, gente, para que o Bolívar não ganhe do Milionários, que Milionários não consiga, enfim, ficar torcendo, gente. Isso é um absurdo. Depois de tanto dinheiro gasto, é um absurdo entregar para o torcedor flamenguista esse tipo de sofrimento, ok? O Flamengo que não consegue ganhar do fraquíssimo Palestino, entenda, gente, é inaceitável o que aconteceu no primeiro tempo contra o Palestino. Foi de doer a alma. Um Flamengo com o menor percentual de posse de bola em relação a um time retranqueiro, gente, que é o time do Palestino. Impressionante. E foi de doer a alma. Quando o Palestino faz o gol, aí o Palestino volta às suas origens de time retranqueiro, aí o Flamengo consegue ter um percentual de posse de bola maior. Né? Que vergonha. E quando tem esse maior percentual de posse de bola, como é que esse time trama no terço final? Esse time não sabe tramar, não sabe construir a vitória no terço final. Por quê? Porque quando esse Flamengo do Tite tem um maior percentual de posse de bola, esse percentual de posse de bola é um percentual de posse de bola por circunstâncias e não por ideia. Circunstância do jogo. Circunstâncias impostas pelo adversário, né? Circunstâncias quaisquer, mas não por uma ideia. Como o Tite não valoriza esse tipo de jogo, claramente ele não leva isso muito a sério nos treinamentos. Então, quando o time precisa executar dentro de campo essa proposta, pode dar certo muitas vezes porque tem muito talento no Flamengo, mas pode dar errado também. E foi justamente o que aconteceu. A gente se deparava com o Flamengo finalizando muito mais que o Palestino, mas nem sempre finalizando na boa. O time com dificuldade para trabalhar essa bola no terço final. Foi um vexame. Tanto quando o Flamengo estava recuado, aceitando a pressão no Palestino, como também quando o Flamengo estava trabalhando fortemente no campo de defesa da equipe chilena. Então a crise do Flamengo é uma crise do jogo, né? E esse Flamengo também tem outra crise, que é a crise em relação ao seu torcedor, porque não entrega beleza no seu jogo. E, diferentemente de outros clubes, né, o torcedor do Flamengo exige a beleza também do jogo. Por quê? Porque houve investimento para isso. Porque o elenco do Flamengo é um elenco voltado para esse tipo de jogo. Um jogo efetivo, muito competitivo, mas também um jogo com beleza, com plástica. E isto, este Flamengo do Tite não entrega. O que tem que fazer? Avaliação sobre o processo, uma avaliação severa sobre o trabalho do Tite, para que os dirigentes tenham uma decisão, né, uma decisão sustentada, legitimada por essa avaliação sobre o que fazer com o técnico, ou prestigiá-lo de forma pública e responsável até o final, ou demiti-lo de forma severa e já buscar um outro treinador. Tá bom, gente? É isso. É isso.